Agradeça às vacas, porque foi observando a ordenha de vacas que um médico descobriu uma fórmula eficaz de combater a varíola, uma doença terrível que matava milhões de pessoas por ano. O nome dele era Edward Jenner. Ele percebeu que algumas vacas tinham pústulas semelhantes às que surgiam nos infectados pela doença, e que ordenhadores que entravam em contato com essas feridas tornavam-se imunes. Essa descoberta permitiu a invenção das vacinas. Aliás, o nome vem de um termo em latim, que significa oriundo da vaca. Essa origem meio humilde não tira a grandeza da invenção. Com as vacinas, doenças que aterrorizavam os nossos antepassados hoje podem ser evitadas. Nesse momento em que o mundo aguarda por uma vacina contra a Covid-19, vale a pena você entender melhor como elas funcionam. Para isso, a gente vai comparar o seu corpo a um campo de batalha. Ele tem sistemas de defesa prontos para combater os antígenos. Você nasceu com a capacidade de reagir contra uma infinidade de antígenos, que são as substâncias que são reconhecidas pelo anticorpo. Alguma parte desse repertório nunca vai ser utilizado. Existem reações que são automáticas. São as chamadas respostas imunes inespecíficas. São como as minas e arames farpados que um exército usa para barrar invasores. Já no seu corpo, são reações como essas. Espirrar, tossir, secreção, você de repente ficar com... Aí gera um processo inflamatório, daí vai ter a febre. Mas são mecanismos que vão agir contra qualquer vírus. Na grande maioria das vezes, isso resolve. Mas às vezes, o seu corpo precisa criar uma resposta imune adaptativa para atacar os invasores. E os anticorpos são apenas um tipo de soldado. Porque existem outros. Por exemplo, em uma guerra, é preciso identificar, capturar e estudar o inimigo para poder contra-atacá-lo. Existem células, por exemplo, como células fagocitárias, macrófagos, células dendríticas, que estão naquela região e capturam esse micro-organismo e o levam até o que nós chamamos de órgãos linfóides secundários. Órgãos linfóides são aqueles que criam os linfócitos, um tipo de glóbulo branco que é como um soldado de elite na luta contra invasores. Os órgãos preparam uma tropa específica para combater cada tipo de invasor. O que as vacinas fazem é simular uma falsa invasão. Ele enxerga aquilo, entre aspas, como estranho e vai montar uma resposta imune contra esse micro-organismo. E assim, da próxima vez que o indivíduo entrar em contato com o micro-organismo, ele não vai ficar doente. Edward Jenner não sabia da existência do sistema imunológico, cujo funcionamento seria descoberto anos mais tarde, mas o raciocínio dele estava certo. Quem ordenhava vacas com pústulas entrava em contato com a varíola bovina. O corpo da pessoa aprendia a se defender contra a doença e também acabava barrando a varíola que infectava humanos. O seu corpo já é capaz de criar defesa contra um invasor desconhecido, mas isso pode levar dias. É aí que entram as vacinas. O que todas elas fazem no nosso corpo? Elas nos estimulam a pré-armar o nosso organismo para se defender contra aquele patógeno. Eu estou só estimulando um processo que acontece naturalmente. E existem diversos tipos de vacinas, mas todas elas sempre ensinam o corpo a se defender de forma segura. Nenhuma delas vai introduzir um vírus perigoso no organismo. Por exemplo, existem várias vacinas bem-sucedidas que usam vírus atenuados. O que
que é o vírus atenuado? Ele está enfraquecido. Enfraquecido no sentido que ele consegue se multiplicar, mas ele não vai causar danos para o indivíduo, para quem está sendo vacinado. Exemplo dessas vacinas, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, só para citar algumas. Aliás, algumas vacinas usam até fragmentos de vírus para estimular o corpo a se proteger. E eu posso usar, que as vacinas mais modernas têm trabalhado assim, pedaços desse patógeno. Então eu vou cortar, vou usar proteínas desse patógeno, e aí o que vai acontecer? Ele não tem a menor chance, por exemplo, de reviver, ressuscitar ali naquele sistema. Quando você treina soldados, você não quer colocar as tropas em risco. Com vacinas é assim também. Elas simulam um ataque, mas de forma inofensiva, por isso são seguras. E o mais importante, qualquer vacina passa por testes extensos e rigorosos antes de ser usada. Nos testes pré-clínicos, os cientistas usam animais de laboratório, como camundongos, que têm semelhanças genéticas com os humanos. Só depois disso é que as vacinas são testadas com humanos, em 3 fases que usam números crescentes de voluntários, e sempre com variedade de tipos de pessoas. É que o tempo de resposta imunológico varia. E eu tenho. Isso vai depender até da genética da pessoa. Aí você vai ter que utilizar no fase 3 países diferentes e dentro desses países, locais diferentes. Aqui, as vacinas que estão sendo testadas em fase 3, elas estão sendo testadas em estados diferentes. A vacina só é usada em larga escala depois de 100% testada e aprovada. No Brasil, quem faz esse trabalho é a Anvisa e a fiscalização é rigorosa. Bom, mas por que será que é tão demorado fazer uma vacina? E por que temos tantas vacinas sendo testadas ao mesmo tempo? É o que a gente vai responder na segunda parte dessa matéria. Não perca!